Oi pessoal, Marcelo Ortiz por aqui e no vídeo de hoje nós vamos entender um pouquinho mais da solução de virtualização da Nutanix, virtualização hiperconvergente. Além disso, nós no laboratório, na parte prática desse vídeo, nós vamos criar um cluster de um nó. Então, explicando um pouquinho melhor. Normalmente nos vídeos do canal aqui eu reparto por primeiro uma parte teórica e depois uma parte mais prática para você colocar a mão na massa. A ideia desse vídeo veio porque muitas pessoas estão me perguntando, estão fazendo questões sobre Nutanix. Por quê? A VMware, com essa bagunça toda que está fazendo sobre o modo de licenciamento, os preços das licenças, cada vez mais as empresas e as pessoas estão interessadas em outras soluções do mercado de virtualização. E entre essas soluções está o Nutanix, que tem um pacote de virtualização hiperconvergente. Então, nesse vídeo, primeiro, nós vamos entender os conceitos básicos da arquitetura de virtualização hiperconvergente da Nutanix, e depois, na parte 2 desse vídeo, nós vamos fazer um laboratório. E no laboratório, nós vamos criar um cluster de um nó no seu desktop para você ter a possibilidade de estudar e de avaliar e de testar a solução Nutanix de virtualização hiperconvergente aí na sua casa. Vamos junto nessa? Então, primeiro a parte teórica e depois a parte prática. Então, primeiro, vamos aqui entender um pouquinho da arquitetura da solução Nutanix. Mas antes de entrar na arquitetura e entender quais são os componentes de virtualização hiperconvergente, da solução de virtualização hiperconvergente da Nutanix, vamos entender aqui os produtos, as soluções da Nutanix. Então, a Nutanix tem uma série de soluções para integrar computação, virtualização, armazenamento e rede no seu ambiente. Aqui, essas caixinhas azuis que estão aqui na parte direita são as soluções da Nutanix. No nosso vídeo, nós vamos falar do Cloud Infrastructure, que é o Nutanix Cloud Infrastructure, ou NCI ou NCI, que é onde está toda a solução de virtualização hiperconvergente. Então, o que nós vamos entender de arquitetura? O laboratório que nós vamos fazer hoje é em cima dessa solução NCI. Mas, além disso, a Nutanix também tem soluções de Cloud Manager, parte de governança e gestão dos seus ambientes, seja uma cloud híbrida, enfim, qualquer tipo de cloud ele faz toda a solução, integra essa solução em uma única plataforma. Também tem a solução de unificação de storage, tem a solução de base de dados e tem a solução de VDI, que é um desktop virtual. Isso tudo em cima de um controle unificado, então a gestão desses ambientes, dessas soluções é unificada, a gente vai entender, a gente vai fazer um tour disso lá no Prism. Tem toda a questão de unificar as APIs, a segurança, e o Lifecycle Manager, que é a solução Nutanix de sempre manter o seu ambiente atualizado. Então esses são os produtos, as soluções Nutanix para esse mundo de multi-cloud. A gente vai focar muito aqui de novo no NCI. Então agora falando especificamente sobre o NCI. O NCI ele tem alguns componentes core, são 3 componentes core. O primeiro, o AOS Storage, que é a solução de storage distribuído da Nutanix. Então lembre-se, nós estamos falando de uma solução de virtualização hiperconvergente. Então, essa solução, ela dispensa a utilização de storage de terceiro. Então, você não precisa de um NAS e de um SAS para montar o seu ambiente. Você vai utilizar os discos dos seus nós, do seu cluster, como a camada de storage. Então, tem um software, o AOS Storage, que faz essa gestão para você. Então, apresenta para o seu cluster o storage disponível nos discos dos seus nós. Então, por isso que é uma solução de hiperconvergência. Não tem storage de terceiro. A camada de storage é disponibilizada pelos nós do seu cluster. Além disso, nós temos o AHV Virtualization, que é o Acropolis Hypervisor, que é a solução de virtualização da Nutanix, é o hypervisor da Nutanix, que faz toda a gestão das VMs, Live Migration, alta disponibilidade, equilíbrio da carga de trabalho. Então tem uma série de funcionalidades que o Acropolis Hypervisor entrega nessa solução. E o último elemento core da solução Nutanix de virtualização é o Prism, que é o console de gerenciamento. Então, o console de gerenciamento gráfico
que simplifica a monitoração, as configurações, tanto de rede, de storage, é onde você vai lançar suas máquinas virtuais, fazer o controle e o update das suas máquinas virtuais, tudo isso dentro do Prism. Além disso, disponibiliza as APIs para você fazer algum tipo de automação e também linha de comando. Então, tudo isso você consegue através do Prism. Esses são os elementos core da solução Nutanix. Então, uma solução que entrega o storage como um software, por isso que falamos que é uma solução hiperconvergente. A solução entrega um virtualizador e também uma console de gerenciamento, os 3 componentes core da solução Nutanix. Agora vamos falar um pouquinho sobre o hypervisor, né? A camada de virtualizador da solução Nutanix. Então ele está aqui, ó, a gente vai ver nesse desenho. Ele faz a fronteira entre as VMs e o hardware. Ele é um hypervisor baseado em CentOS KVM, então ele utiliza o kernel do CentOS KVM customizado como o kernel aqui do Acropolis Hypervisor. Em toda a implementação do Acropolis Hypervisor, ele faz um deploy de uma controller VM. É nessa controller VM que a gente vai ter todos os módulos de gestão do seu cluster e também essa controller VM vai fazer toda a gestão dos seus discos, da sua camada de storage, para apresentar os seus discos, os nossos, como uma camada única de storage para o seu cluster. Então está aqui a controller VM. E não se assustem, a gente no laboratório vai fazer um deploy de Acropolis Hypervisor e vai ver que vai subir uma controller VM. É nessa controller VM que está o Prism, que está todos os elementos core do seu cluster. O KVM e também o Acropolis Hypervisor são baseados em 3 componentes. Então nós temos o KVM Keymode, que é o kernel do KVM. Aqui é o kernel do nosso KVM, do nosso Hypervisor. Nós temos o libvirt, que é o que faz a gestão, então disponibiliza as APIs, os daemons, as ferramentas de gerenciamento do KVM e do QEMU. E o QEMU KVM, que é esses caras aqui, são os emuladores, os virtualizadores que roda cada máquina virtual e seu user space, né, para manter a segmentação entre as máquinas virtuais aqui, entre cada uma com o seu próprio user space. Então esse aqui é o Acropolis. Então até agora nós entendemos quais são os produtos, nós entendemos aqui um pouquinho sobre o virtualizador, que está dentro do produto MCI, e agora nós vamos entender um pouco sobre a arquitetura do AOS, que é onde estão as suas, que é o que roda na sua CVM, na verdade. Então lembra-se, no seu virtualizador, no AHV, sempre vai fazer um deploy de uma máquina virtual chamada controller VM, que tem todos esses módulos aqui que faz a gestão do seu cluster. Eu vou passar por alguns desses módulos, não vou falar de todos eles, mas é importante quando você for entender do mundo Nutanix que existe uma máquina virtual dentro do seu hypervisor que faz a gestão do seu cluster. Então o que temos aqui dentro do nosso controller VM? Então a gente sabe que roda o AOS, que é como se fosse o Acropolis Operational System, dentro do seu CVM. Tem alguns componentes, como Cassandra, que é um banco de dados distribuído que armazena todos os dados, né, os metadados das suas VMs. Lembrando que a gente está falando de uma solução de sistema distribuído. Então você tem um cluster com um ou mais nós. Quando você tem esses mais nós, é o sistema distribuído. E todos os seus nós precisam conhecer as configurações das suas VMs. Então Cassandra é o banco de dados que faz com que todos os seus nós tenham os dados relacionados com as suas VMs, garantindo assim a consistência dos dados entre todos os nós do seu cluster para a disponibilidade das suas VMs. Além disso, a gente tem o Stargate. O Stargate é um serviço super importante porque ele é responsável por fazer a gestão de todos os dados e operações de entrada e saída, ou I/O. Então, quando você está falando da camada de storage, você está falando que existe um serviço chamado Stargate que faz essa gestão aqui dentro do seu cluster. E o último que eu quero falar para vocês é o Prism. Então, o Prism é o console de gerenciamento do cluster. A gente vai ver que existe o Prism Element e o Prism Central. O Prism Element é o que roda dentro de cada um dos seus clusters. Então, se você tem um cluster, o Prism Element vai fazer a gestão daquele cluster. Quando você tem um ou mais clusters, aí você pode instalar o Prism Central e ligar esse Prism Central para fazer a gestão de todos os clusters do seu ambiente, se for necessário. Então, o Prism Element faz gestão de um cluster, o Prism Central faz gestão de um ou mais clusters de forma centralizada. Também disponibiliza toda a questão da linha de comandos e também REST APIs
para você fazer aí a automação do seu ambiente. Então nós temos diversos outros componentes aqui, eu recomendo que você estude, leia esse material e também pegue mais informações aí no próprio site da Nutanix, tem tudo isso aqui explicado. E antes de ir para a prática, eu queria mostrar para vocês que eu tenho um curso de configuração e administração de uma solução de virtualização hiperconvergente da Nutanix. Então tem um curso sobre isso. Então se você de repente está interessado em conhecer um pouquinho mais do quais são os componentes, de como realmente fazer a configuração completa de um cluster, de administração de um cluster, de uma solução de virtualização hiperconvergente da Nutanix, eu vou deixar aqui o link na Udemy, caso você tenha interesse, vai lá e confira se esse curso de repente não pode te ajudar aí na aquisição de conhecimento desse universo Nutanix. Eu também vou deixar na descrição desse vídeo o curso, o link do curso. Agora então vamos para a nossa prática. E nesse laboratório nós vamos fazer uma série de coisas. Primeiro, eu vou instalar um VMware Workstation e dentro desse VMware Workstation eu vou subir uma máquina virtual para simular um ambiente Nutanix. O VMware Workstation de hoje já é um software free, então você só precisa ter um cadastro no site da Broadcom e aí você faz o download disso e faz a instalação no seu computador. Então eu vou fazer isso com vocês, eu vou lá, vou fazer o download disso e instalar aqui no meu computador. Depois disso, eu vou fazer o download e instalação do Nutanix Community Edition, que é a edição que existe lá no Nutanix para testes, para laboratório, para aquisição de conhecimento. Então, com essa versão, você consegue subir um cluster de até 4 nós. Você consegue fazer todas as operações básicas e também aprender como tudo isso funciona. Então, no nosso caso, no nosso VMware Workstation, eu vou subir um cluster de um nó para a gente já começar a entender como é que funciona e depois vamos fazer um tour aqui no Prism Element para ver a interface gráfica, enfim, ver como é que ele mostra as informações, como é que sobe a configuração do seu cluster. Tá bem? Então esse aqui é o ponto de partida para você ter um ambiente Nutanix de virtualização hiperconvergente na sua casa para você continuar os seus estudos depois desse vídeo. Então, o primeiro passo, nós vamos fazer aqui o download do VMware Workstation Pro. Então, ó, aqui, quando eu estou fazendo, no momento da gravação desse vídeo, existe a versão 17 Pro. E hoje em dia, essa solução da VMware já é free para uso pessoal. Então, como você vai usar aí na sua casa, no seu desktop, para fazer os estudos, para a gente subir um cluster de um nó do Nutanix, a gente consegue usar isso aqui sem maiores problemas. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, para ficar fácil de você acessar. E aqui embaixo tem um botão para você fazer o download do Fusion, caso você tenha um Mac, ou Workstation Pro, caso você tenha um Windows normal, ou Linux. Na hora que você clicar aqui, ele vai abrir a página da Broadcom, que é essa página aqui, e vai pedir para você fazer o login e a senha. Caso você não tenha cadastro, você faz o cadastro rapidinho e pronto. Vai mostrar essa página aqui, onde você consegue fazer o download dessa solução. Então eu tenho aqui para Windows, eu tenho para Linux. No nosso caso, no meu caso, eu vou fazer o download para Windows. Apesar de eu usar bastante Linux aqui no meu ambiente também, no meu laboratório, eu estou na minha máquina aqui que roda Windows. Então eu vou vir aqui, escolher VMware Workstation Pro 17 para uso pessoal de Windows e vou escolher a última release. Eu vou baixar 17.5.2. Vai abrir essa outra página aqui e aí a gente começa a fazer o download disso aqui, nesse ícone dessa nuvinha. E deixa ele fazendo o download aqui. Começou a fazer o download, vai demorar um pouquinho, 1 ou 2 minutinhos. Enquanto isso, vamos fazer um download da nosso Nutanix, do Community Edition do Nutanix. Para isso, você vai entrar na página da Nutanix, que eu vou deixar também na descrição aqui do vídeo. Caso você não tenha um cadastro, você vai precisar fazer um cadastro, é obrigatório. Tu precisa fazer um cadastro para conseguir baixar a versão Community Edition. Eu vou fazer o login aqui. No meu caso, eu já tenho cadastro, então eu vou botar meu e-mail e minha senha aqui. Quando você bate o seu login e a sua senha, vai entrar aqui na sua página da sua conta da Nutanix e você vai clicar aqui no seu user. Ao clicar no seu user, veja que você entrou numa outra página chamada My Nutanix. Nesse My Nutanix, você tem uma opção Community Edition aqui embaixo. Ó. É só clicar aqui em Launch, então
Community Edition, Launch, e vai abrir essa outra página, que é onde você consegue fazer o download da instalação aqui do seu Nutanix. Essa é a primeira opção aqui. Então eu clico aqui no Installer ISO e também já vai começar a fazer o download aqui pra gente. Então vamos aguardar, fazer o download aqui do ISO do Nutanix, do VMware já finalizou. Então assim que finalizar também do Nutanix, eu volto aqui com esse vídeo. Então voltando com o vídeo, já concluiu o download do VMware Workstation e também já concluiu o download do Nutanix Community Edition. Então primeiro vamos instalar o Workstation e depois nós vamos criar uma máquina virtual no Workstation e instalar o Community Edition. Então bora lá para o primeiro passo, instalação do VMware Workstation. Então eu vim aqui na minha página de download, a primeira coisa que eu vou instalar é o VMware Workstation. Então eu clico 2 vezes nele, ele vai começar o processo de instalação, que é super simples, é Next, Next, Next. Então começou no Windows, clico sim para ele autorizar a instalação. Na primeira telinha de boas-vindas, eu clico em Next. Vou aceitar os termos e as licenças, clico em Next. Aqui na telinha de Custom, eu só vou mexer o caminho de instalação do meu VMware Workstation, porque eu tenho uma partição aqui que eu faço a instalação dos softwares. Fica aqui dentro de D, arquivos de programa. Só por isso que eu vou mexer nisso. E aqui eu vou colocar VMware Workstation. Pronto. Então só vou mexer aqui porque, de novo, eu tenho uma partição que eu jogo todas as instalações do meu software. Eu não deixo as instalações do software na mesma partição do sistema operacional. Clique em Next. Aqui não mexo em nada. Clique em Next. Vou pedir para deixar no desktop, também no menu de Start. Um ícone para fácil acesso. Clique em Next. E agora em Install. Agora é aguardar a instalação decorrer. Então ele vai demorar alguns minutinhos até finalizar a instalação. E assim que finalizar a instalação, eu também volto aqui com o vídeo. Depois de alguns minutinhos, já finalizou a instalação. Vou clicar em Finish. E vou abrir aqui o nosso VMware Workstation Pro. Pela primeira vez aqui nessa instalação de Windows. Eu vou selecionar a opção de Personal Use. Então eu estou usando aqui na minha casa, no meu laboratório. Então de uso pessoal. E vou clicar em Continue e em Finish. Pronto, essa aqui é a janelinha principal do Workstation Pro 17. A primeira coisa que a gente vai ver é as configurações de rede. Para isso a gente vem aqui em Edit, Virtual Network Editor, e aí aqui a gente vai pegar algumas informações da nossa rede. Nós vamos usar a VMNet 8 para fazer as configurações do nosso cluster. Então, o IP ele já traz aqui, ó, IP 192.168.142.0. Então, eu vou anotar isso aqui nos meus pré-requisitos, que depois a gente vai passar aqui. Então, o IP da minha rede é 192.168.142.0. Essa é a minha rede. Então, eu vou ter que escolher 2 IPs dentro dessa rede para subir a minha máquina virtual. Um IP para o Hypervisor e o outro IP para o Controller VM. Lembra que toda vez que a gente faz o Hypervisor, nós também subimos uma Controller VM automaticamente. Então, eu vou escolher IP 192.168.142.10 para o Hypervisor, para o HAHV. E o IP 192.168.142.11 para o nosso Controller VM. Então isso porque eu vou usar a minha VMNet 8, que é a VMNet que tem a NAT aqui para a internet que o próprio VMware Workstation cria para a gente. Então dependendo de qual é o IP da sua rede, ele vai criar com os IPs aqui, pega esse IP e cria aí para sua rede. O que mais que tem aqui? A gente vai ver a máscara, então é 255.255.255.0. Então a máscara 255.255.255.0. Aqui é a mask. E também precisamos do gateway. Para isso, a gente vai clicar aqui em Settings. E aqui a gente vai ver o gateway da nossa rede. 192.168.142.2. Então, 192.168.142.2 é o gateway da nossa rede. Então, a gente já pegou todas as informações que a gente precisa
para depois a gente configurar o nosso cluster Nutanix. Vou dar um cancel aqui e vou minimizar essa janelinha. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma máquina virtual e em cima dessa máquina virtual a gente vai fazer o deploy do nosso cluster de um nó. O que eu preciso de configuração mínima, de requisitos dessa máquina virtual para o cluster Nutanix de um nó? Eu preciso de uma máquina virtual com 32 GB de RAM, 4 processadores, 3 discos, um para o boot de 64 GB, um outro para o hot tier, que é onde vai estar o cache, os arquivos mais acessados do seu cluster de 200 GB, e um cold tier, que é de armazenamento, no seu cluster de 500 GB. Essas são as configurações mínimas para você subir aí um cluster de um nó. Além disso, depois que a gente criar a VM, nós vamos precisar editar o arquivo de configuração dela, porque senão ela vai subir em modo do file system read only. Então depois a gente vai fazer essa alteração aqui no arquivo de configuração da sua VM. Mas para isso, primeiro vamos subir a nossa VM. Então eu vou voltar aqui no Workstation e vou começar a criação da nossa VM. Para criar a VM, eu vou nesse botão aqui, Create a New Virtual Machine, clico em mais, e ele vai começar o wizard de instalação da sua VM. Eu vou clicar aqui em Custom e vou dar em Next. Aqui a compatibilidade você não precisa mexer, a compatibilidade do Workstation 17.5.x, que é a versão que você instalou na sua casa. Vou clicar em Next. Aqui, para já, eu vou deixar que vou instalar o sistema operacional depois a gente faz as configurações do ISO e tudo mais aqui para subir essa máquina virtual fazendo boot pelo ISO. Então vou selecionar a opção de vou instalar o sistema operacional depois. Vou clicar em Next. Aqui eu preciso fazer com que essa máquina virtual seja compatível com um CentOS 7. Porque lembra que ele usa o kernel do CentOS 7, o KVM do CentOS 7? Então eu vou entrar aqui e vou escolher CentOS 7 de 64 bits. Então isso aqui você precisa alterar aí na sua casa e escolher a mesma opção. Vou clicar em Next. O nome da máquina virtual vou colocar Nutanix Cluster 1 nó. Então eu já sei que esse aqui vai ser meu cluster de um nó. E ele vai criar a máquina virtual nessa localização aqui, que é a localização que normalmente eu crio nas minhas máquinas virtuais. Aí na sua casa você fica à vontade para colocar no local melhor para o seu ambiente. Vou clicar em Next. Quantidade de processador, vou colocar 4 processadores. Lembra que é o mínimo que você precisa ter de processador. Você pode alterar aqui também, de repente deixar 2 processadores aqui e 2 cores por processador. Eu vou deixar um processador e 4 processadores aqui. Eu vou deixar 2 processadores e 2 core, que dá na mesma. Dá os 4 processadores mínimos que a gente precisa. Quantidade de memória, então a gente precisa subir lá para 32 GB. Então 32.768 é a quantidade de memória dessa máquina virtual. Vou clicar em Next. Ele vai criar para mim uma placa de rede, NAT. E depois a gente vai configurar essa placa de rede naquela rede NAT 08, que a gente viu as configurações e pegou o IP. Vou clicar em Next. Aqui eu vou deixar o recomendado. Não vou mexer em nada, que é onde vai ser o meu controlador do disco. Vou clicar em Next, também não vou mexer em nada, vou sempre deixar o recomendado, aí vai depender muito do seu setup, da sua máquina. E vou pedir para ele criar um disco virtual novo. Vou clicar em Next. Esse disco virtual vai ser o disco de boot. Então lembrando que o disco de boot são 64 GB, né, os requisitos. Então tá aqui, ó, 64 GB de boot para fazer os requisitos mínimo do sistema. E vou pedir para ele criar somente um arquivo. Lembrando que o Workstation tem uma inteligência de você pode alocar os 64 GB de espaço agora, ou ele vai alocando conforme a necessidade. Então na instalação ele nem precisa de todos os 64 GB. Vou clicar em Next. Aqui ele só passa a informação de qual é o nome do seu disco, não preciso mudar em nada, clico em Next. E pronto, aqui ele fez a configuração básica da sua máquina virtual. Eu vou clicar em Finish. Mas a gente ainda precisa fazer algumas alterações nessa máquina virtual. Então ele criou a máquina virtual aqui. Eu vou clicar com o botão direito e vou clicar em Settings. E aqui eu vou mexer em algumas coisas. Por exemplo, no processador, eu vou habilitar a virtualização do meu processador. E também vou criar mais 2 discos. Eu vou então clicar no botão Add
vou criar um hard disk 01, não vou mexer em nada, recomendado, vou criar um novo disco, next, 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 e aqui outro de 200 GB, que é onde a gente vai ter o hot tier de 200 GB. E vou pedir para ele armazenar isso tudo num único arquivo de disco. Vou clicar em next e finish. Vou fazer o mesmo procedimento para o cold tier. Então, add, hard disk, vou clicar em next, vou deixar o recomendado, vou realmente criar um novo disco virtual de 500 GB. Então, lembrando, agora a gente está aqui nesse requisito de 500 GB e vou pedir para ele armazenar isso tudo num único arquivo, 500 GB. Clico em next, não mexo no nome do arquivo, deixo do jeito que ele está. E agora eu tenho um hard disk de 64 GB, que é onde ele vai fazer a instalação do sistema do hypervisor. E tenho um disco de 500 GB e um outro de 200 GB que ele vai usar para gestão do cluster. Última coisa que eu vou fazer aqui é alterar o meu Network Adapter, porque a gente vai usar qual a rede? A rede VMnet 8, que é a rede NAT, que o próprio Workstation criou para a gente e que a gente separou os IPs para usar na instalação aqui do nosso cluster. Então, ok, selecionei aqui e vou dar antes de dar um ok, na verdade, eu também vou vir aqui em CD e vou selecionar o ISO, para ele fazer o boot pelo ISO que a gente baixou no site da Nutanix. Está aqui em Downloads, então eu vou selecionar aqui o ISO que a gente acabou de baixar, o Community Edition do site da Nutanix, vou dar um abrir e agora sim vou dar um ok. Então a gente está pronto, quase pronto. A gente precisa agora mexer num parâmetro da máquina virtual, mas aqui no Workstation nós temos então a memória, 32 GB, check, processador de 4 processadores, está ok, os nossos discos, de 64, de 500 e 200, está ok, eu vou fazer o boot pelo ISO que a gente baixou no site da Nutanix, e também configurei aqui a minha rede para VMnet 8, que é a rede que eu separei aqueles IPs naquela fase que a gente viu as configurações de rede aqui do Workstation. O que precisamos fazer agora? Agora a gente precisa ir lá no arquivo de configuração da máquina virtual e adicionar esse parâmetro aqui, disk.enable UUID igual a true. Caso contrário, a sua máquina virtual vai subir em modo read-only no sistema de arquivos. Então vou copiar esse parâmetro e vou lá onde eu pedi para armazenar minha máquina virtual. No meu caso, está aqui no disco D, em VMs. Tem aqui no Nutanix Cluster 1N, que é a máquina virtual que a gente acabou de criar, e eu vou mexer nesse arquivo aqui, no VMX, que é o arquivo onde tem as configurações da minha máquina virtual. Então vou clicar com o botão direito em cima desse arquivo, vou pedir para abrir com o bloco de notas. Então aqui está todas as configurações da minha máquina virtual que a gente acabou de criar lá no Workstation. Eu vou vir aqui e colar o comando que a gente acabou de copiar. Então, disk.enable, UUID igual a true. Agora sim, nós estamos prontos para subir pela primeira vez a nossa máquina virtual aqui. Então, vou fechar todas as janelas, vou minimizar isso aqui e vou pedir para dar um power on nessa máquina virtual aqui. Então, power on this virtual machine. Ele vai subir a instalação lá do Community Edition, o ISO, ele vai fazer o boot pelo ISO do Community Edition e vai começar aqui o processo de instalação. Então, até aparecer a primeira telinha onde você vai precisar colocar o IP, o gateway, essas coisas do seu ambiente, vai demorar alguns minutinhos. Então, eu vou parar o vídeo aqui e assim que a telinha aparecer, eu volto com o vídeo. Então, depois de alguns minutos, apareceu aqui a telinha de configuração. Essa aqui é a principal tela de configuração da instalação de um cluster. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar selecionado o hypervisor, que é esse cara aqui. Vamos deixar selecionado o AHV, que é o hypervisor da Nutanix. É possível também fazer a instalação em cima de um hypervisor da VMware, que não é o que a gente quer. Aqui, então, nessa próxima seção, são os devices, estão RH, o C é o de 200 GB e o de dados é o de 500 GB. Então, essa é a forma correta de fazer as configurações. H, C de 200 e o D de 500. Vou apertar Tab e vamos aqui então agora colocar o IP que nós separamos lá naquela primeira sessão que a gente viu VMware
workstation, como é que ele faz a rede. Então aqui é a hora de a gente botar o IP do hypervisor. Então eu tinha separado o IP do hypervisor, vamos recapitular isso. Então voltando aqui para os nossos requisitos. Nós tínhamos separados dois IPs, um para o hypervisor, um para a CVM. Então a nossa rede é 192.168.142, que é a rede que nós escolhemos aqui, onde nós vamos trabalhar, a rede da VMNet 8. Da VMNet 8 é a rede 192.168.142 alguma coisa. O IP que a gente escolheu, esse alguma coisa que nós escolhemos, é o 140 para o hypervisor e 141 para a CVM. Para você voltar e só certificar que você está com o IP correto, vem aqui em Edit, Virtual Network Editor e verifica qual é o IP corretinho aí que está no seu VM Workstation para essa rede VMNet 8, que é a rede que a gente vai trabalhar. Lembrando que a gente fez a configuração aqui do nosso Nutanix, ó. Quando a gente fala em rede, está aqui na VMNet 8, tá bem? Então voltando aqui para a nossa configuração, nosso hypervisor então é 192.168.142.140, que foi o que a gente escolheu aqui. 192.168.142.140. O nosso CVM. Então a CVM 192.168.142.141. Opa, ponto 141. A nossa máscara, que é 255.255.255.0. E o gateway, que é 192.168.142.2. E eu não vou pedir para criar um single node cluster agora. A gente vai fazer isso via linha de comando depois da instalação. Vamos clicar aqui então em Next Page. Essa é a principal página, você vai colocar os IPs que a gente escolheu para a nossa rede, vai configurar de forma correta os storages, né, a parte de storage do seu cluster. Feito isso, Next Page. Aqui a próxima página é a página que você vai dar uma accept na licença, então tem que ir até o final com a setinha para baixo na licença. Se você não for até o final, na próxima tela ele não vai seguir, então tem que seguir até o final aqui do arquivo de licença. Quando chegar ao final, você aperta Tab, espaço para selecionar que está aceitando a licença, Tab, mais um Tab para ir lá no Start e dá um Enter. Agora sim, ele vai começar a fazer a instalação do Nutanix aqui na nossa máquina virtual. Então nós temos essa máquina virtual aqui. Nessa máquina virtual, nós estamos fazendo um deploy do Nutanix. Ele vai demorar alguns minutinhos, eu acho que cerca de 15 ou 20 minutos, vai depender muito do setup que tu tem aí na sua casa. Mas assim que finalizar, ele vai aparecer uma mensagem que foi instalado com sucesso. E aí, a partir disso, nós já conseguimos acessar a linha de comando para primeiro montar o cluster e depois a gente conseguir acessar a interface gráfica de gestão. Tá bem? Então agora eu vou parar o vídeo novamente, vamos esperar, eu vou esperar a instalação completar, assim que completar eu volto com o vídeo para a gente finalizar isso, finalizar as instalações e a configuração do cluster. Então até mais, até daqui a pouquinho. Então depois de 15 minutos ele finalizou a instalação, ele já traz algumas informações aqui da CVM, a quantidade de memória, a quantidade de CPU, mas não traz nada de especial. Então agora a gente precisa reiniciar e quando ele voltar, a gente vai fazer a instanciação do nosso cluster, ou seja, nós vamos construir o nosso cluster de um nó. Então agora, digita Yes para fazer o reboot e vamos aguardar a máquina virtual voltar. A máquina virtual já subiu, vamos fazer o login no nosso hypervisor. Então, vamos logar como root, a senha é nutanix/for_you. Estamos aqui no nosso hypervisor. A gente vai ver aqui no hypervisor que nós temos uma máquina virtual, que é a nossa controller VM. Então, se digitar aqui virsh list --all, a gente vai ver que nós temos uma controller VM no estado running. Vamos pingar para ver se a máquina VM, se essa VM já está respondendo. Então é o 192.168.142.141, certo?
essa é o IP da nossa máquina virtual. Se você tiver alguma dúvida, volta lá no IP que a gente fez as configurações. Então, a CVM 192.168.142.141. 162.168.192.168.142.141. Então, a máquina virtual ainda não está respondendo. Nós precisamos aguardar a máquina virtual subir certinha para assim a gente conectar na máquina virtual da CVM e fazer a instalação do nosso cluster. Então vamos aguardar mais alguns minutinhos até o nosso ping retornar a resposta. Pronto, ó, o nosso ping já está respondendo. Então foi o tempo da máquina virtual subir por completo. Uma vez a controller VM respondendo a um ping, nós já podemos conectar nela. Para isso a gente vai fazer um SSH aqui do nosso hypervisor para a máquina virtual. O usuário é Nutanix, arroba o IP da nossa máquina, que no meu caso é 192.168.142.141. Esse aqui é o IP da nossa controller VM. O password é o mesmo, Nutanix/for you. E já estamos conectados então na nossa máquina virtual, na nossa controller VM. Vou limpar a tela. A gente precisa ter certeza que o serviço Genesis, que é o serviço que faz a gestão dos demais serviços, esteja em execução, para aí sim a gente conseguir construir o nosso cluster de um nó. Para isso a gente vai dar um watch, o comando watch -d Genesis status. A gente vai ver se já tem os PIDs do Genesis. Então aqui a gente já está vendo que nós temos os 4 PIDs do Genesis, significa que nós já podemos criar o nosso cluster. O comando para criar o nosso cluster é aqui dentro da CVM, e o comando é cluster -s, o IP da nossa máquina da CVM, que é 192.168.142.141, espaço create. Esse é o comando que a gente vai executar para criar um cluster de um nó. Quando você tem um cluster de mais nós, você vai colocar IP separado por vírgula. Então imagina se você tivesse um cluster aqui de 3 nós. Você ia colocar o IP, vírgula outro IP, vírgula outro IP, espaço create. O comando é o mesmo, só ali você vai precisar colocar todos os IPs das suas CVMs. No nosso caso, a gente vai criar um cluster de um nó. E é isso, então a gente dá Enter, e agora vai começar a fazer a criação de todos os serviços, as configurações de certificados, essas coisas todas do nosso cluster. Isso vai demora realmente alguns minutinhos, acho que uns 10 minutinhos, para finalizar toda a configuração do cluster. Enquanto isso vai aparecer as informações aqui na tela, do que está sendo feito, quais serviços já estão on, quais serviços não estão. E no final ele vai dar a mensagem que o cluster foi criado com sucesso. Então eu vou pausar o vídeo aqui novamente, e assim que o cluster estiver ok, eu já volto com o vídeo aqui para vocês. Pronto, depois de alguns minutinhos, o cluster foi instalado, já está disponível. Então nós temos a mensagem aqui, criado com sucesso. Agora a gente vai acessar então a interface gráfica, que é o nosso Prism Element. Prism Element é a interface gráfica que faz gestão de um cluster. Então vamos lá, para a gente acessar o Prism Element nesse cluster de um nó que a gente acabou de criar, a gente pode ir lá no seu browser, digitar o IP da sua CVM na porta 9440. Então vamos fazer isso. É https, o IP, que é 192.168.142.141, na porta 9440. Vai dar esse alerta que a sua conexão não é particular. Se você clicar aqui no avançado, você vai perceber que não tem como continuar. Para continuar, você vai clicar qualquer parte da tela aqui no seu browser. Então, eu vou clicar aqui e digitar This is unsafe. Aí ele vai fazer o bypass do certificado ali de segurança. Agora é só conectar no nosso Prism Element. A senha o login é admin e a senha é o Nutanix/for you. Feito isso, você clica aqui para fazer o primeiro login. No primeiro login, ele vai pedir a sua conta de usuário e senha lá do site da Nutanix. Então, quando você criou seu usuário e senha para baixar o Community Edition, esse mesmo usuário e senha que você criou para baixar o Community Edition, você vai usar aqui logo após a gente fazer o primeiro login. Ele vai também pedir para você trocar a senha. Vou colocar uma senha da minha preferência.
Pronto, trocamos o password, vamos de novo. Admin com a senha nova. Então esse é o momento que ele vai pedir para você colocar o seu usuário e sua senha do portal da Nutanix. Então eu vou fazer isso aqui nessa minha instalação. Feito isso, quando você coloca o seu login e senha do portal do Nutanix, ele já vai abrir para você o Prism Element. Então tem uma série de informações aqui do Prism Element, qual é o hypervisor que você está usando, qual é a capacidade do seu storage, quantas VMs você só tem uma, que é controller VM, que sobe por default em qualquer instância que você criar de hypervisor. Tem aqui a quantidade de memória. Então, como o cluster acabou de subir, tem algumas informações que ele ainda não vai mostrar. Aí, com o tempo de utilização, ele passa a mostrar essas informações para você. Então, vamos fazer uma configuração. Vamos aqui renomear o nosso cluster para Nutanix Lab. É o nome do nosso cluster. Para não ficar esse nome unnamed feio aqui, a gente já renomeia para Nutanix Lab. E aqui é onde você consegue acessar todas as informações do Nutanix. Então, a parte de Health, que é onde vai trazer os alertas e a saúde do seu cluster. A parte de VM, que ele vai mostrar todas as informações de máquina virtual do seu cluster. Se você clicar aqui em Table, ele vai listar as VMs. Vou pedir para ele incluir a Controller VM. Então, ele vai listar todas as VMs do seu ambiente. No nosso caso, nós só temos essa VM, a Controller VM. O que mais nós temos? Toda a parte de storage. Aí ele tem algumas capacidades de fazer deduplication, de fazer compress. Tudo isso é possível de configurar aqui no storage. Network. Então, nesse momento, ele só tem um switch virtual. Então, se de repente você tivesse mais portas de rede, você conseguiria criar outros switches virtuais, que é o que normalmente a gente usa em produção. Então, sempre tem um switch virtual de administração e outro de tráfego das máquinas virtuais. Toda a questão de hardware, então o host que você tem, então no nosso caso nós só temos esse host, esse hypervisor, o IP dele. Ele traz algumas informações aqui embaixo, ainda não coletou nenhuma informação, porque a gente acabou de subir o cluster, mas conforme você vai usando, ele vai trazendo informações de CPU, de memória, de disco, aqui nos gráficos aqui para fazer a gestão dos seus hosts. Tem o que mais? Temos análises, que ele vai trazer os alertas e você consegue criar gráficos aqui de CPU, de utilização de memória, todos os alertas. No momento a gente não tem nenhum alerta crítico, então não está mostrando nenhum alerta aqui pra gente. As tasks, então tudo que você fizer no seu cluster, ele vai subir uma task para execução em segundo plano. LCM, que é toda a parte de fazer o Lifecycle Manager, que é a atualização do seu cluster, manter o software atualizado. Em alguns hardwares ele consegue até atualizar firmware de alguns hardwares, Dell, HP, esses mais famosos, ele consegue fazer isso também. E toda a questão de settings, então aqui você consegue fazer as configurações do seu cluster. Então aqui você tem os detalhes do seu cluster, se você tiver algum FQDN, você também pode colocar um IP virtual aqui no seu cluster. O que mais que nós temos aqui? As configurações da sua CVM. Então você consegue aqui alterar a quantidade de memória da sua CVM e várias outras configurações possíveis aqui no Nutanix. É uma interface bem intuitiva, é bem bonita também, ela traz uma série de informações, então é bem bacana também, é uma solução muito bacana de a gente estudar em termos de virtualização. E era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Então, recapitulando, nós vimos algumas soluções da Nutanix, quais são as caixinhas da Nutanix. Depois nós vimos a arquitetura básica de uma solução hypervisor hiperconvergente, uma solução de virtualização hiperconvergente. Vimos alguns módulos, algumas coisas que acontecem ali dentro do hypervisor. E depois fomos para a prática. Na prática, nós criamos um cluster de um nó. Então, primeiro nós criamos uma máquina virtual. Em cima dessa máquina virtual, nós subimos um hypervisor e depois configuramos a CVM e o cluster de um nó. E para finalizar, fizemos o tour no Prism Element. Se você tem mais interesse em adquirir mais conhecimento sobre essa solução da Nutanix, eu tenho um curso disponível, eu vou deixar o link no material desse vídeo e também na descrição do vídeo. Era isso,
Espero que tenham gostado, espero que tenha feito aí no seu laboratório, na sua casa. Caso tenha feito, aproveita, agora estude, pega lá, olha a interface gráfica, tem um monte de informação, veja como aquilo tudo funciona. Eu acho que vai te ajudar a entender um pouco melhor esse mundo da Nutanix. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.